Deixa eu ver se eu... bom, se alguém... Olá, pessoal. Então, agora estamos em gravação, sim. Mas eu acho que acredito que o sistema pegou todo. Nós estávamos tendo problemas aqui no sistema. Mas se alguém estava e ficou excluído, é só voltar. Bom, hoje nós temos o nosso estudo, então, sobre o tesouro de Deus, que é o subtítulo 6 do capítulo 8, na página 157. E é a continuação dos nossos estudos da jornada de volta, onde Jesus, ora, traz o tema de como que ele nos dá uma ideia da nossa realidade em Deus e também volta a falar um pouco de nós. E hoje, mais uma vez, Jesus vai falar da nossa vontade em Deus. É um assunto ainda um tanto abstrato, porque na nossa convivência normal, nós estamos tão acostumados a pensar que nós somos esses seres separados de Deus, individuais e pessoais, que não temos a menor lembrança do que seja realmente a nossa vontade. Mas Jesus a está trazendo então a nós, e hoje ele vai dar então esse conceito do tesouro de Deus. O que é um tesouro aos olhos de Deus? E ele começa aqui no 1. Bom, antes de começar ainda, como hoje atrasou um pouquinho, não tinha tempo, mas vamos, de qualquer maneira, fazer a nossa internalização, pessoal, para a gente baixar um pouco os nossos barulhos mentais. Vamos dar aquela respirada mais profunda e entregar essa hora de estudo ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso guia, o nosso professor. Que ele revele a nós aquilo que estamos prontos para aprender, porque esta é a nossa vontade. Então, colocando a meta de quem seja o nosso professor, nós estamos prontos, então, agora para começarmos o nosso estudo, propriamente dito. E nós vemos aqui no 1, o Tesouro de Deus, que nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Então, Jesus, mais uma vez, ele está descrevendo da nossa realidade no céu e em Deus, onde nós somos a vontade conjunta da filiação. Não existe vontades pessoais e individuais dentro da nossa vontade, tal como nós concordamos em ser em Deus. Deus nos criou para uma única vontade, de sermos felizes e estender essa vontade, mas isso só pode ser atendido nas condições de integridade, nas condições de que todos façam parte disso. E Jesus, então, agora fala da nossa jornada, que ele diz, damos início à jornada de volta ao partirmos juntos, nós e Jesus, né? E nos reunimos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Então, na medida que nós vamos fazendo esse reconhecimento da nossa vontade, começamos nos unindo com Jesus. E à medida que a gente vai reconhecendo isso, nós vamos agregando mais pessoas que também se unem a Jesus. E Jesus não é um ser separado, ele é um com Cristo. E aí todos que vêm agregando a isso, todas as partezinhas separadas de consciência, que vão redespertando essa consciência de que eles fazem da parte de Deus, eles fazem parte, então, novamente da consciência da filiação. Por isso que vão adicionando a esse despertar. E cada ganho em força, em nossa força, então, cada ganho, cada um que desperta, é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós.
Deixar de lado as suas fraquezas é quem ainda se acredita ser um ser individual, deixar de lado o seu senso de separação, o seu ego. Deixa isso de lado e faz parte da filiação, adicionando a força, adicionando o Cristo, a mente certa. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos, e Ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu as dou a ti. Então, Deus aguarda para nos dar as boas-vindas, a filiação, a completeza do Filho. Deus dará o último passo, Deus dará as boas-vindas, assim como Jesus, no tempo, é Jesus que dá as boas-vindas. E cada um que aceita a Jesus está fazendo parte do, vamos chamar assim, do time de Jesus, e não mais do ego, está fazendo parte da integridade da filiação. Não esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenha a oferecer. Um pedido de Jesus. Então, quem desperta, quem faz parte, quem descobriu que a força em si é saber que ele é parte do Cristo, que ele não esqueça isso de jeito nenhum, por nada que esse mundo tem a oferecer, porque esse mundo não tem nada a oferecer em comparação ao reconhecimento do Cristo que nós somos. Isso é a verdadeira força. O mundo não chega a oferecer nada disso. O mundo é muito pouco para um filho de Deus. Como ele diz aqui, ó, o mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai se eles contemplam o mundo. Então, além do mundo não oferecer nada, o mundo ainda pode prejudicar. Como? Quando a gente dá ênfase que o nosso tesouro real está em alguma coisa aqui desse mundo, nós estamos cegando a nossa consciência de quem que nós somos. Nós estamos perdendo de vista a totalidade do poder de Deus que é nosso também. Nós esquecemos isso quando nós nos aliamos ao mundo. Não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus. São excludentes. Ou eu conheço a fraqueza, que é o mundo, e aí eu não tenho como conhecer a força que é Deus, ou eu estou na força de Deus, e aí eu não vou acreditar na fraqueza do mundo. Então, é impossível contemplar o mundo e conhecer a Deus. Só um é verdadeiro, né, entre Deus e o mundo. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. O ego está sempre nos dizendo e comprovando, através dos testemunhos físicos, que ele é verdadeiro, que o corpo é verdadeiro, que o mundo é verdadeiro. Jesus veio para nos ensinar que não cabe a nós escolher qual que é verdadeiro. Porque se só um dos dois é verdadeiro, a verdade ela é única, ela não pode ser trocada. Então, só o reino de Deus é verdadeiro. Se coubesse a nós, né, se assim fosse, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. Então, não é vontade de Deus que um filho dele, uma extensão dele seja destruída. Por isso que não podemos nos destruir. E se nós não podemos nos destruir, não podemos estabelecer que o ego é real. Isso continua fora do nosso alcance. Nós só podemos acreditar que ele é real, mas isso não o torna real. Ele ainda é um sonho. A sua vontade, né? A vontade de Deus tem salvo a ti, não de ti mesmo, né? Não do teu ser real, mas da tua ilusão de ti mesmo. Então, daquilo que eu acredito que eu sou, esse ser separado que está dentro de um corpo e que interage no mundo físico, isso é a minha crença, isso é o que eu estou experienciando, disso que a vontade de Deus me tem salvo. E ele tem salvo para ti. Então, quem é esse para ti que ele tem salvo? E ele tem salvo de mim mesmo. Ele tem salvo para mim o ser real, o Cristo, que é real em Deus, que é eterno, e ele tem salvo para esse ser a imagem que eu tenho de mim. E, infelizmente,
todos nós que estamos aqui nos experienciando como corpos dentro do mundo físico, nós acreditamos numa imagem projetada. Nós achamos que essa imagem é a nossa real identidade. E é disso que precisamos ser despertos, ou precisamos reaprender quem que nós somos. Como Jesus disse em umas lições anteriores, conhece-te a ti mesmo, é a única coisa que tem a conhecer. Então, voltar a nos reconhecer como o próprio Filho de Deus, a criação de Deus, a extensão de um pensamento de Deus. Isso e esse ser nunca deixou de existir. E Deus nos tem salvo dessa nossa ideia equivocada de que nós estamos num reino à parte dele. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, né, o Cristo, pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Então, a realidade de Deus, sobre isso o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto o eterno. Não porque esteja privado de alguma coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. Então, novamente, Jesus está nos tentando mostrar o quanto nós valemos mais, muito mais do que todo o universo inteiro. Nós estamos tão acima disso. Então, o mundo é muito pobre para ser o que o Filho de Deus merece ser. Nós, como filhos de Deus, temos todo o poder. E o mundo é uma miséria perto disso. Por isso que ele diz que ninguém, como Cristo, pode se contentar com menos. E por isso que Deus não pode nos oferecer esse mundo separado. Não porque ele não vai, ele está nos negando uma coisa, mas porque é indigno de nós, do nosso ser real, porque é muito pouco. O mundo aqui, ele é todo dual, ele é dor e alegria. Nada que é digno de Deus e de um filho de Deus pode conter dor. Então, como que esse mundo poderia ser digno de um filho de Deus? Ele é indigno porque ele é muito pouco. O que Deus e seus filhos criam é eterno, e nisso, e apenas nisso, está a alegria para eles. Então, isso também explica o senso de nunca estar completamente feliz aqui no mundo. Ninguém que tenha já se experienciado estar nesse mundo pode dizer o tempo todo que está 100% feliz ou 100% completo. Há sempre um senso de que algo está faltando aqui no mundo. Então, sempre há uma percepção de escassez. Por que isso? Porque a alegria ela só é completa na plenitude de Deus. Não há como ela ser totalmente completa no incompleto, naquilo onde falta algo. Então, por isso que só no nosso ser, dentro do reino de Deus, é que poderemos experienciar a completa alegria. Aqui no 4, Jesus faz uma alegoria, então, disso tudo, da nossa experiência, com a do filho pródigo. E ele diz: escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Então, aqui é a nossa história. Deus, o Pai, nós, o Filho, pensamos em dado momento, quisemos, por vontade própria, experienciar algo diferente. Pensamos, como tínhamos todo o poder no céu, levar isso, fazer um novo reino, um novo universo, saímos da consciência de Deus e trocamos o poder de Deus por coisas sem valor, embora que por um breve momento a gente não tinha percebido que o mundo não tinha o valor. Não nos damos conta disso logo de início. Quando se deu por conta, aconteceu como com o filho pródigo. Isso também aconteceu na nossa consciência. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai porque pensava que o tinha ferido. Isso é quando a culpa nos bateu também. Quando nós nos demos conta
que estávamos numa consciência separada de Deus, nós ficamos, ao invés de escolher o Espírito Santo e voltar, a gente ficou com vergonha e pensando que nós ferimos a Deus. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais. Então, o tesouro de Deus é a nossa mente, somos nós, não nada que nós pensamos que fizemos nesse mundo. Nós pensamos que usamos de forma inadequada o poder de Deus para projetar o mundo. Esse poder de Deus não é o tesouro de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. A Janeide levantou a mão? Vou abrir o microfone, Janeide. Você levantou a mão ou foi por engano? Ah, Tá, porque tá fech... Ah, fui. Tá ouvindo agora? agora sim. Está ouvindo? Sim. Sim, agora estou ouvindo. Hoje eu ainda estava pensando na parábola do filho pródigo, conversando com o Espírito Santo sobre a parábola e como se eu ouvisse ele dizendo, o filho pródigo é você, né? Que nós estávamos lá no reino e o reino de Deus não tem como o ego nunca entrar lá, porque você chega no reino, ele é pura paz. E para você entrar lá, a gente tem que se despedir disso, né? Se despedir de todo esse personagem que a gente criou aqui, que a gente acredita que ele é eternamente real. E quando a gente lê a história, a parábola do filho pródigo, a gente acha que é só nas coisas materiais, né? Mas ele está explicando que a gente saiu daquela casa, da casa onde só tinha paz, onde tinha uma alegria e a gente não sabe mais voltar para lá, porque a gente ainda acredita que isso é verdade, que eu sou esse corpo. E até se às vezes você olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu não sou esse corpo, você está louca, você é esse corpo sim, né? Essa que existe, isso mesmo. Mas quando a gente retorna, mesmo que por alguns instantes, a gente chega ali naquela paz, depois a gente volta para esse mundo de novo, né? E eu até lembro de quando eu pedi para Deus, disse para ele, sempre que eu pedia paz, ele me dava uma paz que eu dizia, essa não é a paz do mundo. Depois eu disse para ele, eu não quero mais pedir e me dar assim, eu quero que me mostre caminhos para que eu tenha ela consciente. Foi até quando eu cheguei, 17 anos depois, que eu tive um sonho, que cheguei até um curso em milagres, né? Que aí ele explica tudo que eu fui passando, muitas coisas, explica por que eu cheguei até um curso em milagre. Às vezes, quando eu quero desistir, aí eu lembro de tudo que ele foi me dizendo. De quando eu sonhei, que ele disse: eu já te dei tudo, você tem tudo, você só precisa dar. Às vezes eu penso, mas aí um curso, quando o curso fala isso, eu digo: pronto, eu tenho certeza que estou no caminho certo, mesmo na ilusão, né? Obrigado, exato. Então, Deus nos deu tudo, mas ao nosso ser real, na nossa mente, no pensamento, no espírito. E quando a gente voltar à casa do Pai, a casa do Pai não é uma casa física, não é um lugar, não é um espaço. É uma consciência total de amor. E nós saímos dessa consciência e trocamos isso por uma experiência física. Então, trocamos isso por um falso tesouro. O verdadeiro tesouro da felicidade está no céu. E o falso tesouro é que nem aquele ouro de tolo que fez as pessoas procurarem e não acharem um tesouro. Nós procuramos, então, no mundo físico, numa consciência individual, num ser separado, só que quando a gente se deu por conta, isso não nos fez felizes, isso não é o tesouro de Deus, não é para isso que Deus fez o seu filho, para ser sofredor, para ser carente, para ter um senso de escassez, não é para isso que Deus fez o seu filho. Por isso que a gente não consegue se satisfazer com nada menos do que o nosso ser. E por isso que nós estamos aqui, então, fazendo o quê? Reaprendendo qual que é o verdadeiro tesouro nosso. Reaprendendo aonde está a nossa realidade
e aonde está aquilo que nos fará felizes. Até aqui agora do 5, do 6, Jesus vai novamente falar a nós de um nível, de uma consciência, que num outro lugar ele já falou, assim, ele compara, quando ele fala de algo que é nosso, mas que não está na nossa consciência, é como se nós lembrássemos de uma canção que há muito tempo a gente ouviu, que a gente tem uma leve lembrança dessa canção, a gente sabe que ela já foi muito querida por nós, que nós gostamos dela, mas a gente não consegue situar ela, a gente não consegue lembrar, mas ela soa de qualquer forma, ela soa familiar, e a gente sabe que estava muito bem naquele contexto quando a gente esteve nessa canção. Então, com esse espírito, com essa consciência, ele vai nos descrever palavras como essa canção, que de alguma maneira vão refletir em nós uma consciência de que a gente, em algum momento, já soube disso, embora que não o lembre bem aqui. Então, isso acontece aqui quando ele descreve agora aqui no 5. Deus só quer seu filho porque seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações como ele quer as dele. Então, essas criações que eu falo que são como as canções, não é o mundo físico aqui, nossas criações. Nossas criações são as extensões de amor que nós temos no reino do céu. Nós não temos consciência plena de quais são as nossas criações, mas isso faz algum sentido. Essas extensões que a gente no céu também cria como Deus cria. Então, de alguma maneira, existe uma coisa de familiar nisso. As tuas criações são a tua dádiva à Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Então, sendo gratos por sermos criados com Deus, nós também estendemos o amor de Deus, nós também criamos, e o que nós criamos também cria. Então, isso é o que levemente nos soa familiar. Elas não te deixam, as nossas criações, do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas estende a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. Então, isso é a continuação do céu. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E como é real? E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as dele? Aqui a gente pode levemente compreender que é impossível ter alegria real fora do céu. As criações de Deus só são felizes, só compartilham da perfeita felicidade na consciência de céu. As tuas criações te amam como tu amas o teu Pai, pela dádiva da criação. O nosso ser verdadeiro, o que eu crio em Deus no céu, me ama, assim como eu amo a Deus. Então, isso faz a unicidade da filiação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa ou dar qualquer outra coisa e esperar a alegria em troca? Então, como nós estamos enganados quando pensamos em oferecer um reino separado de Deus a Deus? Quando pensamos em separação e por um breve momento achamos que isso era um tesouro. Como estávamos enganados, porque é impossível haver alegria nisso. Como ele diz, esperar a alegria em troca de alguma coisa que está fora da consciência do amor. E o que mais, além da alegria, poderias querer? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Então, nós fomos feitos por Deus para a função de ser feliz. E ponto final. E nós não fizemos nem a função de ser feliz e nem a nós mesmos. Isso é criação de Deus. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos.
Então, isso realmente nós fizemos, uma decisão de nos separar, e com isso nos tornamos indignos. Indignos não no sentido de punição, mas indignos no sentido de menos, com menos valor. E aí a nossa consciência fugiu do nosso estado real. No entanto, não podes tornar-te indigno, porque tu és o tesouro de Deus e o que ele valoriza tem valor. Aqui está a razão de por que nós nunca podemos, embora que acreditamos, nos separar de Deus. Porque o nosso valor foi estabelecido por Deus. E Deus nos estabeleceu como o seu tesouro. E Deus não é da vontade dele perder o seu tesouro. Então, se não é da vontade de Deus, então nós realmente nunca deixamos o céu. Só a nossa consciência é que perdeu a consciência de estar no céu. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, do valor que nós temos dado por Deus, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, estabelecendo-o como para sempre. Então, nós fizemos parte para sempre de Deus e ponto final. Esse é o nosso valor, o valor do próprio Deus. Nossa mente separada não tem como aprender isso, não tem como compreender isso. Mas ainda assim tem uma parte nossa, assim, que consegue ter um leve deslumbre, uma leve recordação do que isso possa vir a ser. E isso já é suficiente para nós voltarmos a dar valor ao que é real e não ao ego. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu. Então, no céu, nós criamos como Deus, e isso é contínuo. No eterno agora do céu, nós adicionamos ao reino de Deus por criar como Deus. A sua vontade para ti é a sua vontade por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a sua alegria. Não podes achar a alegria, exceto como Deus o faz. Então, se nós somos iguais em semelhança a Deus, e Deus só é feliz ao estar pleno da alegria, nós também só podemos estar plenos de alegria, porque essa vontade de Deus é a nossa. A sua alegria está em criar-te, e ele te estende a sua própria paternidade, de modo que possas te estender como ele fez. Então, mais uma vez, isso aqui a Jesus está falando da nossa criação no céu. Então, ele sabe que a parte separada não tem como compreender isso perfeitamente, mas uma parte da nossa memória sabe que está falando de uma verdade, está falando de algo bem tangível e de algo que nós amamos muito mais do que esse mundo separado, dual, e que parece trazer alegria, mas que traz muita dor também. Até ele diz isso, ó, não compreendes isso porque não o compreendes. Nós não compreendemos a extensão do amor de Deus aqui, porque nós esquecemos como era o reino de Deus. E por isso que não compreendemos isso que a nossa real função no céu. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função, a não ser que conheça o que ele próprio é. Então, enquanto nós não nos voltarmos a nos conhecer como Filho de Deus, como Cristo, como a integridade de toda a criação de Deus, nós não vamos compreender a nossa função de criação. Mas isso não significa que a nossa criação ela deixou de existir ou que ela foi interrompida. No céu, ela continua e as nossas criações continuam criando também, e isso reflete a alegria e gratidão que há no céu. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente, e assim tens que ter a mesma vontade com ele, que ele. Então, realmente, esses dois parágrafos, o 5 e o 6, falam para nós
como aquela canção esquecida, algum eco disso ressoa dentro de nós. Algum eco, isso de alguma maneira é levemente compreensível, embora não seja aplicável aqui no sonho, porque aqui não há criação. Aqui apenas há projeção de pensamentos, de necessidades nascidas de um senso de escassez. Então, tudo que nós fizemos aqui é motivado por um senso de escassez. E isso não é criar, isso é o oposto de criar. Criar é em estado de gratidão por ser-se tudo. A alegria é tão grande que não se contém. E aí ela cria. Então, isso é diferente do fazer aqui do reino separado daqui. Uma vontade de má vontade não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que, de fato, não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. Então, aqui a gente pode chegar também à conclusão que Jesus está dizendo, nós não pensamos aqui nesse mundo dual, no mundo do sonho. Nós pensamos que pensamos. Só que, como ele diz, não existe vontade de má vontade. Aqui nós temos uma vontade pela metade, uma má vontade, e isso é impossível. Ou é a vontade de Deus, ou não é nada. Então, se não é nada, é impossível existir pensamento. Então, o que nós fizemos aqui? Uma projeção daquilo, de uma crença. Aqui nós estamos intelectualizando uma projeção de uma crença apenas, mas isso não é pensar conforme é pensar no reino de Deus, porque pensar é criar, pensar é estender o pensamento de Deus. E isso só é significativo no céu, isso não tem significância aqui, porque a nossa consciência é muito fragmentada, ela não tem esse alcance de entender isso. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contradita pelo pensamento. Então, se o pensamento, todo pensamento é real e tem vontade, como que eu poderia contradizer ele com um outro pensamento? Então, o que eu tenho é falsas ideias. A Olivia levantou a mão? Quer falar, Olivia? Ou levantou a mão, Olivia? Mudo. Esqueci de desmutar. Tá. Em outros capítulos do livro, Jesus fala que nosso pensamento é tão poderoso, que nós criamos o universo. Tá me Nós escutando? projetamos o universo, sim, pelo poder desse pensamento. O próprio poder de Deus é esse que fez com que a gente sonhasse que estamos no mundo à parte de Deus. Esse poder do pensamento, quando usado de forma equivocada. Mas então nós pensamos, né? Sim, mas nós temos só que esse pensamento derivado desse pensamento não é mais criação, já é apenas uma projeção. Então ele estagnou o poder, sim, usamos o poder de Deus, sim, mas ele cortou o poder de Deus. O que nós fizemos a partir disso já não reflete mais o próprio poder de Deus. Ok, entendi. Obrigada. Tá. Certo. Então, quem mais? A Rafaela levantou a mão? Ingui, em alguns momentos o Sen afirma que a criação é um processo. Você poderia esclarecer? Não ficou muito claro para mim. Não, o que é um processo, criação no curso, eu acho que esse entendimento não está bem claro, Rafaela. Eu acho porque o curso fala que é um processo, nós redespertarmos de novo para a nossa consciência de quem nós somos. Né? Esse despertar, isso é um processo da nossa mente, porque ela acredita que está separada. Agora, criação, o curso é muito claro, ele não deixa dúvidas nenhuma, não existe criação no sonho. A criação é um atributo do céu, então a criação não é um processo, a criação é o pensamento, a criação é
Pensou não é um processo. O que é um processo é a nossa jornada aqui do despertar. Porque nós, assim como nós nos afundamos na crença do sonho, descendo por degraus, nós precisamos despertar lentamente, subindo esses degraus de volta, até nos ver de novo aonde nós realmente estamos. Obrigada, Amy. Certo. Mas, continuando então aqui, nós estamos aqui no 7, onde falou em contradizer o pensamento, 7:5 agora. Né? Que um pensamento, ele é real e ele segue sempre a mesma linha, então ele não pode ser contradito. Claro que aqui no mundo, o que nós pensamos que são os pensamentos, nós podemos pensar 1000 coisas diferentes em 1 minuto. Então, isso realmente não é o pensamento tal como é a definição de pensamento de Deus. Aqui é só a projeção de ideias nossas intelectualizações que nós fizemos. Nossos desejos nascidos de crenças de escassez. Continuando aqui no 7:5, Deus não contradiz a si mesmo e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. Então, no céu não há oposição, a vontade é única. No entanto, o seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Aqui está aquilo que a Olivia falou há pouco, que o poder de Deus é tão poderoso que nós podemos nos aprisionar, nós podemos pensar que nós fizemos um mundo separado e aí estar preso nesse pensamento, não conseguir por nós mesmos despertar desse pensamento. E isso, de fato, fizemos. E esse poder o pensamento tem. Até vou ler novamente aqui no 7:6. No entanto, o seu pensamento, né, o pensamento do Filho de Deus, ele é tão poderoso que pode até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, faz com que a função do Filho de Deus seja desconhecida para ele. Aqui no sonho nós não conhecemos nossa função de ser felizes, mas nunca para o seu Criador. Deus nunca perdeu essa função, e nem o Espírito Santo. Nunca esqueceu da nossa função. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Então, agora o Filho de Deus sempre poderá voltar a conhecer a sua vontade, porque Deus não a esqueceu. E Deus colocou esse conhecimento na forma do Espírito Santo para nos acompanhar no sonho, para trazer essa lembrança de volta para nós. Então, o poder do próprio pensamento de Deus nos aprisionou no sonho, mas o que nós fizemos no sonho é reflexo desse poder, é o uso invertido do poder de Deus. Por isso que já não é mais o próprio poder de Deus, é o poder de Deus acrescentado com a crença de separação, misturado com o ego. Mas o Espírito Santo retém para nós o conhecimento do que é realmente nossos verdadeiros pensamentos. E isso nos acompanha no sonho. Por isso que nós não podemos voltar dessa prisão que nós mesmos fizemos a nós não podemos despertar sozinhos. O Espírito Santo retém esse conhecimento por nós, porque essa foi a vontade de Deus. E nem poderia ser de outra forma. E aí, dentro desse despertar, aí sim, o Espírito Santo usa de um processo, porque nós também oferecemos nossa vontade tão aos poucos para ele. Nós nos assustaríamos muito se fôssemos abruptamente arrancados do que nós fizemos, porque nós ainda estamos contaminados com com uma crença falsa de que nós temos um tesouro aqui no mundo físico. Enquanto nós pensar que aqui exista algo de valor para nós não vamos ser arrancados por aí, aqui do sonho, para sermos despertos. Primeiro precisamos corrigir essa crença de que algo aqui do mundo físico tenha valor para nós. E isso sim se chama de processo, isso é aos poucos, isso é gradativo.
o Espírito Santo é muito gentil conosco ao nos ensinar o que realmente é o nosso tesouro, que é a nossa vontade de criar no céu. Quando nós compreendermos que nada mais aqui no físico é um tesouro para nós, ou tem valor para nós, ou é digno de nós largaremos de mão dessa crença de que existe um mundo separado. E aí o ego deixa de parecer que existe, porque o ego não é real, o mundo não é real, mas a crença que nós temos, essa faz parecer ser real. No momento que essa crença for corrigida, a crença na separação, sem crença, o mundo deixa de parecer que existe. Porque tudo que vem da crença, sem a crença, também acaba. É que nem, de novo, o exemplo da escuridão. Quando vem a luz, a escuridão simplesmente desaparece. Quando o conhecimento de quem nós somos voltar à nossa mente, a crença vai desaparecer. Desaparecendo a crença, desaparece tudo mais que veio agregado após essa crença. E esse mundo físico e individual veio agregado após a crença de separação. E então, até nós despertar para isso, isso se chama de processo. E criar é só a situação do céu. Então, como é que Jesus diferencia isso aqui? Ele chama que nós aqui fizemos. Então, tudo que a gente fez aqui e está desfazendo, isso é um processo. A Olivia levantou a mão? Hoje eu estou falante, né, Ing? Uma vez, deixa eu contar uma experiência que eu tive, assim, não sei se eu fui no céu. Uma vez, eu fui dormir, aí eu virei de lado assim e falei, Jesus, o que é o amor incondicional? Eu queria experimentar isso. E dormi. Aí eu sonhei que eu estava num lugar maravilhoso, mas que tinha pessoas. Não era mas a gente não andava, a gente flutuava, andando assim, flutuava, era tudo assim, uma luz, e de cada coração saía raios de luz, do meu, de todo mundo que eu cruzava. E uma alegria que eu nunca experimentei nesse mundo. Será que eu fui no céu? Você foi no mundo corrigido, no sonho feliz, no mundo real, que ainda é aqui no sonho, porque no céu, como tu diz, não há pessoas, não há coisas físicas, mas já não havia mais culpa nesse mundo físico, já não havia Nossa, mais culpa, muito já não havia lindo. mais pecado, então é esse mundo. O Espírito Santo tem uma função para tudo que o ego fez. O ego fez esse mundo separado de corpos. Quando esse mundo é corrigido pelo Espírito Santo, sobra o quê? Isso que você viu, que é um mundo sem culpa, sem pecado. Ainda é sonho, porque não tem como uma mente separada estar de volta na consciência do céu. Mas nós temos como voltar a ter a consciência do mundo sem culpa. E você experienciou isso. É a antessala do céu, eu diria. É o máximo que, enquanto consciência separada, nós podemos alcançar. O céu é para quando toda a filiação estiver de novo desperta. Nunca então, mais consegui voltar lá. É o máximo que nós conseguimos chegar agora dentro como uma fração separada. Mas ainda assim, Jesus disse isso é tão próximo do céu, porque é um reflexo perfeito do céu, que não faz mais diferença se eu estou nesse mundo ou no céu. E aí Deus pode dar o último passo. Verdade. Que é transformar, né, porque isso ainda é separador, ainda era corpo. Você pode transformar de novo o separado em céu. É muito lindo. Muito lindo mesmo. É o reflexo do Espírito Santo aqui. Foi bom ter trazido, porque isso realmente muitas pessoas se questionam, né? O que é aqui, então, o sonho feliz, o mundo real, o mundo do Espírito Santo. É isso, o nosso sonho aqui sem culpa. Não, lindo. Com certeza, muito lindo, sim, como eu disse. Aí o céu já não faz mais falta, porque aí o céu já é aqui e agora, porque já não há mais ego, já não há mais separação. Mas voltando aqui no 8.8, não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Quero conhecer a vontade de meu Pai para mim. Então,
isso que deveria nortear os nossos pensamentos, a nossa jornada no despertar. Eu quero conhecer a vontade de Deus para mim, nessa situação específica que eu me encontro. Eu acho que eu devo fazer isso, isso e aquilo. Mas o único questionamento real que eu deveria fazer, eu quero conhecer a vontade de Deus? E a vontade de Deus é felicidade plena. Mas a felicidade plena só é conhecida quando o todo é reconhecido como um só. Então, eu quero realmente isso, ou eu ainda quero uma felicidade individual? Eu ainda quero estar à parte, eu ainda quero ser especial, eu ainda quero o céu, mas o céu para mim, não para o meu irmão. Então, eu tenho que ser muito honesta e me questionar isso. Eu quero realmente a vontade de Deus para mim? Ele não a esconderá. Então, se esse é realmente o nosso desejo, Deus não a esconde. Ele a revelou a mim, né, a Jesus, porque eu a pedi a ele e aprendi com o que ele já havia dado. Então, o que Deus já havia dado? O seu Espírito Santo. Então, Jesus aprendeu a vontade dele e de Deus através do Espírito Santo, porque é isso que Jesus quis. E nada mais do que isso. Ele focou 100% nisso. Oi, Márcio? Ô, Inga, eu não levantei a mão, mas eu quero compartilhar algo em relação a isso que você disse, né? E, na verdade, lá no início, você falou com a gente, né, sobre o único Filho de Deus. É que o que que eu observo muito em mim, assim, e não sei se você lembra da nossa última conversa no privado. Lembra? Uhum. A cada conversa que nós temos, eu gero um fluxo de autoobservação para eu conseguir trazer a minha mente mais próximo para o Cristo, né, das vontades do Cristo, da vontade de Deus para mim. E uma coisa que eu percebi é que muitas vezes a gente leva um tempo para entender que a gente não está escolhendo por nós, pelo Márcio, pela Ing, pela Maria. A gente está sempre escolhendo pelo Cristo, né? A gente está sempre escolhendo para a mente do Cristo, para transformar a mente do Cristo. Eu não estou corrigindo a mente de Márcio. Eu estou usando os pensamentos de Márcio para corrigir uma única mente. E aí, o que eu percebi também? Muitas vezes, quando a gente estuda o livro, a gente entra numa arrogância e a gente começa a fazer diagnóstico, né? Então, eu ouço, às vezes, alguma coisa e a gente aprende o livro. O que eu percebi? O livro, Jesus pede para a gente, ele faz um convite através dessa ferramenta para uma autoobservação, para a transformação. E não é para ficar fazendo um diagnóstico em relação ao outro. É um diagnóstico em relação a nós, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pega ali, a gente entende o conceito do livro, e a gente fica naquela parte teórica, e a gente passa a usar as cenas para fazer um diagnóstico e recitar partes do livro. Então, eu entendi aquilo, mas aí eu fico recitando, assim, que às vezes a gente sabe até parágrafos inteiros, assim, o irmão tá falando, você pega um parágrafo e vai lá, é isso aqui. Mas o que eu entendi? O livro, ele é vivenciado, ele não é decorado e declamado. Eu preciso pegar as palavras que Jesus está dizendo aqui através dessa ferramenta e internalizar da seguinte forma: para onde Jesus está me direcionando aqui? E não qual é o diagnóstico que ele quer que eu faça no mundo ou dos outros. Né? Então, isso que você falou é muito lindo, porque, assim, não é sobre mim, é sobre nós. É sobre o todo. E o todo é o Cristo, não é a Ing, o João ou a Flora. É a mente do Cristo. Então, toda escolha que eu faço a partir de agora, eu sempre me questiono. Eu questiono as minhas certezas, sabe? Tipo, é verdade mesmo isso aqui? É para mim mesmo? Ou é para o Cristo? Eu estou escolhendo para quem aqui? E eu acho que isso foi uma coisa assim que me ajudou muito a colocar a minha atenção mais no meu treino mesmo e deixar de me importar com diagnosticar o cenário só, mas diagnosticar o cenário para causar uma transformação em mim, né? Então, o quanto eu posso me unir com os meus irmãos para transformar a mente do Cristo?
E não para ficar dizendo que esse ou aquele está fazendo assim, às vezes, né, tipo, no dia a dia, a gente que estuda o curso de milagres vai conversar com alguém, aí já define assim, essa pessoa está pensando isso, essa pessoa está equivocada nisso. E não é sobre isso, é sobre nós. Então, assim, aquela última conversa sobre aquelas sensações que eu vinha tendo, assim, se você soubesse o tanto que ela me transformou, né, no decorrer, assim, e eu quero até te agradecer, porque eu acho que isso que você falou agora aqui complementa muito isso. Por isso que eu quis aproveitar. Obrigada, Márcio. E realmente não é o curso quando o Márcio diz o Cristo, é o tomador de decisões, a mente unificada, separada. E cada um tem um papel dentro da mente unificada, separada. Aí sim entra o papel do Márcio, ver-se como a mente unificada, separada, como Jesus viu, como eu e todos vocês fazem, mas o nosso ser também está na unicidade, não está no separado. Então, quando a gente trabalha muito como eu disse, para analisar o que eu pessoalmente posso fazer para despertar, eu já estou declarando que eu sou separada. Então, eu já estou boicotando, já é uma vontade de má vontade. Eu já estou boicotando o conhecimento de que eu não existo separado. Se eu quero despertar o separado. E o Espírito Santo, ele vai sempre escolher o que é melhor para todos, não o que é melhor para mim, né? E aí, sobre aquelas sensações, né, que eu vinha conversando com você, o que eu percebi, não importa, não é sobre a sensação, é sobre o que eu vou aprender com isso, é sobre para onde eu estou direcionando a mente verdadeira, a correção, e não, né? Então, enfim, quero te agradecer muito. Obrigado. Exato. Então, não é o que eu individualmente vou conseguir. O meu ser como Cristo, o quanto eu vou me aproximar disso, o quanto vou ficar mais próximo da realidade do que eu sou. Obrigada, Márcia. Mas, voltando então aqui ao 8.5, até vou voltar ao 4 só para pegar de novo o fio da meada, que nossa função é trabalharmos juntos, Jesus, né? Porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Então, isso vale de Jesus para conosco e nós para todos nós para conosco mesmo e para com os irmãos. Não existe a parte, não existe eu individualmente tentar despertar, porque a nossa função é trabalhar juntos e isso é mental, isso não é físico. Isso não é aqui no mundo dos sonhos. Isso é nos pensamentos. Nos pensamentos eu reconheço que a nossa função é reconhecer o Cristo, ou a nossa unicidade. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Então, Jesus só teve o poder que ele teve quando ele reconheceu a sua unicidade com todos do universo separado, com todos. Aí ele já não era mais o Jesus, mas era o Cristo, o poder. E assim é também conosco. Deus não quer sozinhos, porque ele não tem vontade de ser sozinho. Então, não existe esse despertar sozinho em Deus, não existe eu voltar a Deus e o mundo continuar existindo. Porque quando eu voltar a Deus, eu só voltarei quando eu descobrir que todo mundo ainda sou eu. E aí eu levarei todo mundo a Deus. E aí a unicidade está restabelecida na minha mente. É por isso que Deus criou o seu filho, que Deus criou o seu filho e deu-lhe o poder de criar com ele, para não estar sozinho. Então Deus se estende e ele dá o mesmo poder a seu filho, igual a ele, de também criar, para o filho também não ser sozinho. Nossas criações são tão santas quanto nós somos, e nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto ele. Essa é a nossa realidade e ponto final. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus,
não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Então, aqui Jesus está repetindo: nós somos o tesouro de Deus e nisso está o nosso valor. Como nós pensamos que nos fracionamos, nos fragmentamos em consciências separadas, individuais e pessoais, nós perdemos a compreensão do que é Deus e perdemos a consciência do nosso real valor. Porque como fração, se fosse possível mesmo ser separado, nós teríamos pouquíssimo valor mesmo, porque sempre está faltando algo. Mas na unicidade de Deus nada pode faltar. E só existe criação porque não existe senso de escassez. Então só existe aumentar a alegria. E isso só pode ser compreendido por uma mente unificada, por uma mente totalmente abstrata e que abrange a tudo e a todos. Então, esse é o direcionamento, e quem retém esse conhecimento para nós, por enquanto, já que nossa consciência não é essa, é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nós voltarmos a reconhecer quem nós somos. Jesus aprendeu isso sozinho, que ele precisava do Espírito Santo para saber quem ele é, e ele aceitou isso. E aí ele começou, ele encabeçou esse movimento de acrescentar mais e mais fragmentos nessa consciência. E nós estamos sendo convidados por ele a fazer parte disso. Esse curso é um convite para isso, para nós nos unirmos a essas mentes despertas, a essas mentes que ouvem ao Espírito Santo, e no momento que a gente desperta e faz parte do Espírito Santo, a gente automaticamente faz parte também da mente de Jesus, de ajudar as nossas partes que ainda não estão despertas. Então, nós não podemos despertar por outra pessoa, assim como Jesus não pode despertar por nós. Mas nós podemos ajudar a fazer mais fácil para quem fica. No 9, eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dele, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado, e Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. Então, Deus nos criou unidos na sua mente. Essa aqui também é uma frase colocada na Bíblia que foi distorcida, vamos dizer assim, na sua compreensão, e as pessoas não tinham condições de compreender diferente, os evangelistas, e a colocaram como se fosse Deus uniu o homem e a mulher, Deus uniu o físico, e o que Deus uniu não separa o homem. Muitos casamentos são realizados baseados, casamentos religiosos, né? Baseados nessa frase. Quando, na verdade, Jesus estava falando, não era de nada físico, nada da ilusão, ele estava falando da realidade da mente, da realidade do espírito. O que Deus uniu, e Deus uniu o seu filho assim. Isso não pode ser desfeito por nenhuma crença de separação. Então, nada do sonho separou o Filho de Deus, porque isso é impossível. E por isso que Jesus continua dizendo que nós não podemos ser separados, porque tudo que contém vida, vem de um pensamento de vida de Deus, vem do poder de Deus. E isso é vontade de Deus que seu Filho seja unido nele. Por isso que não pode ser separado. Quem Deus uniu não pode ser separado, e Deus uniu a todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? Cada vez que eu penso que eu sou um ser separado, individual, físico e psicológico, eu estou dizendo sim, é possível sim, olha para mim aqui. Porque eu acho que eu sou isso aqui, a minha experiência é essa. Só que nós temos que nos lembrar, nós estamos aprisionados num sonho. Isso aqui não é a nossa realidade, porque é impossível nós estarmos separados da vida e do nosso ser, que ainda é em Deus e no céu.
A jornada a Deus, aqui agora é a volta a Deus, é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que tu és para sempre. Então, isso é a jornada da volta, esse redespertar dessa consciência. Até vou voltar aqui a ler. Ó. A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que tu és para sempre. Onde é que eu sempre estive para toda a eternidade? No céu e em Deus, no Cristo. E é isso que eu sou. E o redespertar dessa consciência é a nossa jornada aqui no sonho. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada. Não pode ser descrita e não pode ser explicada. Então, Jesus não pode nos explicar ou descrever o que é o nosso ser no céu. Ou nós experienciamos isso, ou não temos consciência. Eu posso fazer com que esteja ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos, podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. Então, a própria vontade vem a si mesma. Juntos, nós com Jesus, nós preenchemos as condições, e as condições sempre é a disponibilidade de não estar separado, de não ver-se sozinhos. Estas são as condições. Então, isso Jesus nos ajuda. Mas a experiência de sermos o amor de Deus, essa vem de Deus. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ela é o tesouro. Então, aqui nós podemos assim dizer assim, Deus tem dado a vontade dele a nós, e porque a vontade de Deus, então, é o nosso tesouro também. Então, nada aqui no mundo físico é nosso tesouro real. Tem uma parte de nós que sabe que o nosso tesouro é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a felicidade plena para todos. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o dele. Então, se nós somos o tesouro de Deus, o coração de Deus está em nós. Só que nós botamos a nossa vontade numa coisa alheia, numa vontade falsa. E aí nós botamos o nosso coração numa coisa falsa. E assim o mundo ilusório começou a parecer que existe para nós. Porque nós colocamos mal o foco do tesouro. Nós precisamos reaprender qual é o nosso real tesouro. E o nosso real tesouro é onde está a nossa felicidade. E a nossa felicidade está em estar na plena consciência de Deus, na plenitude do amor, na graça do amor, na extensão do amor de Deus. É lá que está o nosso tesouro. Só que nós temos que reaprender isso. Tu, que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Então, Jesus novamente está falando do nosso ser real, de quem nós, como filhos de Deus, somos. Não essa imagem projetada aqui no mundo. O que é real em nós. Isso é bem-aventurado e bem-amado de Deus. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Então, ao aprender isso com Jesus, nós automaticamente estamos libertando os outros que também ainda precisam aprender isso. E é isso que nós tínhamos, então, hoje, no tesouro de Deus. Então, acho que ficou claro, né, que o tesouro de Deus é nós, o nosso ser real. E no momento que nós experienciarmos isso também, que o nosso tesouro ainda está em ser a única vontade de Deus, que é ser só amor, nós vamos parar de dar valor para essa ilusão de mundo aqui, porque ela é indigna do ser que nós somos. E assim nós vamos aceitar a dádiva do Espírito Santo, que é nos despertar sem sacrifícios, sem lamentarmos nada que deixamos da ilusão
para trás. Até mesmo porque o que é reflexo de amor na ilusão, o Espírito Santo também depura isso e transforma em conhecimento, transforma em céu. Então, não há falta no despertar. Então, isso aqui é uma feliz mensagem para nós não termos medo do despertar. A Maria de Lourdes levantou a mão, Malu? Só abrir o microfone. Oi, Ingrid. Só ia comentar que isso de fazer a vontade de Deus me pareceu assim difícil no começo, assim, não entendia o que era a vontade de Deus. Demorei bastante assim. Agora, na medida que eu comecei a deixar o Espírito Santo guiar, parei de ficar organizando o dia e ficar preocupada, eu tenho que fazer, e eu sempre tive muita ansiedade, muita. E parei de ficar querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Começava várias, não acabava nenhuma. Sempre fui workaholic e, tipo assim, sempre correndo. Uma coisa de louco. Sempre correndo. Aquele estresse, aquela loucura. Aí agora, conforme eu fui me deixando levar e eu fui acalmando, além do ganho da paz, que é uma paz, assim, imensurável, também as coisas parecem que vão se encaminhando com mais facilidade. Tipo, tirei uma carga gigante dos ombros e só tenho a ganhar com isso. E sem me preocupar, o que vai acontecer amanhã? Amanhã deixa Deus cuidar e não falta nada, e vem tudo. E, sabe assim, e a paz, tipo, saiu de dentro do meu quarto, de dentro da minha casa, porque já atinge a minha família, já está atingindo a minha família. Coisas que eu não tenho que falar para as pessoas, teria que mudar aqui, teria que mudar ali, que eu vejo alguma coisa que está causando desarmonia, não precisa falar. É só eu me manter com ele e ele já vai ampliando o círculo da paz, dessa coisa, e dando compreensão para as outras pessoas. Então, tipo, eu não quero outra vida, eu só quero melhorar mais, me entregar mais, só. Melhor que isso, impossível. Eu nunca havia tido a paz que eu tenho hoje. Vou fazer 62 no fim do ano. Eu vivi, acho que uns bons 60 anos sem saber o que era paz. Que maravilha! E é isso mesmo. O reflexo, né, do Cristo em ti, obviamente, como Cristo nos outros também você não precisa, como ego, ensinar os outros. O Cristo fala por si. E outra coisa, como Jesus diz, quando a gente está nessa mentalidade, Jesus sabe que nós temos necessidades aqui, e não é que você não vai fazer nada, mas no momento certo ele te inspira o que tem que fazer, e uma coisa de cada vez. E aí você vai a ansiedade de ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada, né? Desvai esse senso de escassez, e você começa, quando vê, a fazer tudo a partir de um senso de alegria em fazer. Já que está aqui, eu tenho tempo, então eu tenho alegria em fazer isso, porque isso vai ser útil aqui ainda. Nossa, como eu me identifico com isso, Malu, porque eu passei por esse processo também e nunca mais abri mão disso. Não dá, impossível. Não, isso é bom demais a gente ter esse recurso. Claro que, em vez de quando a tentação vem, o medinho vem, mas nunca mais é comparável, nossa, nem de longe ao que era antes do curso, antes desse advento, né? Te levam sustos, mas daqui a pouco o Espírito Santo já mostra, você está fora, você está no irreal, e aí volta, e aí a gente volta. E cada vez volta mais rápido e mais fácil, e cada vez você acredita menos nos sustos. Você toma consciência deles, mas tem uma parte nossa que não sofre com eles, apesar que a outra parte está identificada. É incrível isso. O observador acorda, né? Isso, E tem a música lá do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Eu estou deixando o Espírito Santo me levar, e quanto mais me levar, melhor para mim. Eu estou surfando ali.
Isso. E não significa que a gente não faça as coisas aqui, né? Claro que a gente faz ainda, mas, como digo, já não é mais a partir de um senso de escassez. É apenas já que eu estou nessa jornada e eu ainda preciso disso aqui, então vou fazer isso. Sem peso algum, sem as toneladas em cima dos ombros. Sim. Mais uma coisa, eu nunca tive a segurança que eu tenho hoje, e a minha identidade, eu não sabia quem eu era, e a sensação que eu tive a vida inteira de ser uma árvore arrancada que o vento levava. Batia aqui, batia ali, e eu não tinha uma firmeza, não tinha eu não tinha uma segurança. Por mais que rezasse, louvasse, essas coisas, eu não conseguia me firmar. Hoje em dia, eu estou um perigo, assim, porque hoje em dia papo, é bom para mim? Não é? Não, sabe assim? Então, tipo, o que eu ganhei, eu só tenho que, tipo, pedir que ele me dê a chance de retornar tudo que ele está me dando, tudo que ele está fazendo para mim, que eu consiga estender cada vez mais e para mais pessoas e que eu consiga lembrar mais rapidamente do proceder, do correto agir em relação a ele e tal. Mas é muito que agradecer ao Espírito Santo, a Jesus, a você e a todo o nosso grupo maravilhoso aqui, que é só alegria. E obrigada. Nossa, obrigada, Malu. Tenho certeza que vai incentivar muitos a continuarem firmes de experienciarem isso. Como Jesus diz, experimente-me. Faça isso mesmo que tu não acredite que vai funcionar, mas tente praticar, pensar comigo nas horas de aflição. E eu vou te provar que sim, existe uma outra forma de viver nesse mundo sem ser desse mundo. Sim. O Márcio tinha antes levantado a mão. O Ing, foi lindo o depoimento dela. Eu achei maravilhoso, assim, inspirador. E, inclusive, Maria de Lourdes, é uma coisa que eu estou tentando praticar, porque eu fui muito parecido com você. Eu coloquei de fundo de tela do meu celular um lembrete para mim, assim, sabe? Para eu justamente praticar isso que você trouxe, que eu leio o tempo, toda vez que eu vou mexer no celular. Observe as coisas sem intenção de fazer nada. Assuma um lugar que você não sabe e questione a sua certeza. E você hoje foi praticamente o resumo, assim, você exemplificou tudo isso. Então, muito lindo mesmo. Acho que esse é o lugar que todo mundo quer trazer à mente, né, Ink? Isso é nosso tesouro, e isso é nossa jornada aqui. Jesus quer que a gente venha cada vez mais nesse lugar, porque no momento que esse lugar for constante, nós estamos no mundo real, no sonho feliz, naquilo onde já nenhuma culpa bate, que foi a experiência da Luísa num sonho. Vou ver aqui o chat, que o pessoal também achando lindo. Lindo compartilhar que a Dilene viu, o João gostou, a Maria Emília também gostou, a Flora, o Márcio, a Rafaela. É isso. Então, alguém mais tem alguma coisa? Senão, já Só deu a nossa gratidão, atenção. Sim. Oi, pode falar ainda, Olivia. Não, só gratidão. Ah, Muito tá, só obrigada. gratidão, ouvi. É Todos e a verdade, só você. gratidão a todos. E a quinta-feira, então, pessoal, continuação, o corpo como meio de comunicação. Então, se hoje nós trouxemos bastante, como digo, assuntos abstratos que apenas fazem eco na nossa lembrança, que parece um pouco longe, mas de algum modo familiar, na quinta-feira nós temos uma coisa assim um pouco mais prática, mais aqui dentro do sonho, que é usar o corpo como meio de comunicação. Então, até quinta-feira. E grato também a Jesus, mais uma vez, Espírito Santo, por nos trazer essa hora, essa oportunidade de aprendizagem. E a vocês também, por nos permitir isso. Aqui diz essa chamada. Tá.
Não quero encerrar a chamada, vou primeiro encerrar a gravação.